E aí, imagina só, Riviera Italiana, Mônaco, sul da França, lugares super famosos, né? Cheios de história, glamour. Mas e se eu te contasse que bem ali, escondidinha, existe uma língua que não é nem italiano, nem francês? Pois é, hoje a gente vai desvendar que voz misteriosa é essa. Exatamente. Parece loucura, né? Uma única língua que costura a Itália, a França e Mônaco. E não é nenhuma daquelas que a gente pensa de cara. É um quebra-cabeça bem interessante. Então vamos lá? Vamos descobrir juntos que idioma é esse que está praticamente na nossa cara o tempo todo. Ok, vamos começar do começo. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer uma coisa bem importante. O nome Ligure pode gerar uma baita confusão histórica, sabe? Então, para a gente entender direitinho do que estamos falando, é melhor resolver isso logo de cara. E aqui está o pulo do gato. Olha só, na verdade existem dois Ligures. Um é o antigo, uma língua que já se foi, de um povo que a gente sabe pouco, um verdadeiro mistério. O outro é o Ligure moderno, uma língua românica, super viva, falada hoje em dia. E é nesse, o que está pulsando com história, que a gente vai focar agora. E um ponto super importante, que fique bem claro que o Ligure não é um dialeto do italiano, tá? De jeito nenhum. É uma língua própria, com a sua identidade, a sua história. Pensa assim, é como se fosse prima do italiano e do francês, sabe? Da mesma família, mas com uma personalidade completamente diferente. Beleza, mas uma língua é feita de gente, né? De pessoas falando. Então a pergunta é, onde é que essa voz ainda ecoa? E a resposta, olha, vai muito além da Riviera Italiana. Essa língua pegou barco e atravessou oceanos, como a gente vai ver. 500.000 pessoas, 500.000. Dá uma pausa para pensar nisso. Esse é o número de gente que mantém essa língua viva hoje. Para ter uma ideia, isso é mais gente do que a população de muitas cidades bem famosas por aí. E tudo isso para um idioma que, vamos ser sinceros, a maioria de nós nunca nem tinha ouvido falar. É incrível. O coração da língua, claro, bate forte lá na região da Ligúria, na Itália. Mas ela não ficou parada não, ela se espalhou. Hoje em dia se fala Ligure em Mônaco, no sul da França, e a história não para por aí. Graças aos navegadores e imigrantes, principalmente de Gênova, a gente consegue ouvir ecos do Ligure até na Argentina, na Austrália e nos Estados Unidos. Uma verdadeira viajante. E para entender de onde vem o som dessa língua, é só dar uma olhada na árvore genealógica dela. O Ligure é filho do latim, claro, como o português, mas ele veio de um galho específico, o galo itálico. Isso coloca ele numa posição muito legal, sabe? Tipo uma ponte entre o que a gente conhece como som de italiano e som de francês. Por isso que soa um pouco familiar, mas ao mesmo tempo tem aquele toque único. Bom, toda língua tem o seu epicentro, né? Aquele lugar que é o coração pulsante. E para o Ligure, esse lugar é sem dúvida a cidade de Gênova, uma potência portuária histórica com um dialeto que ditou as regras do jogo. O dialeto de Gênova, o famoso zeneise, ele é tão influente que muita gente acaba chamando a língua Ligure inteira de genovês. Mas o nome certo, o nome local, é zeneise. E todo esse prestígio vem de séculos de poder, quando Gênova era uma das grandes potências navais do mundo. Pensa comigo, os navios de Gênova não carregavam só mercadorias. Eles carregavam cultura, carregavam a língua. Por isso, o zenese acabou virando o padrão, o modelo para todos os outros dialetos lígures. E, naturalmente, foi o que desenvolveu a literatura mais rica, mais robusta de todas. E quando a gente fala de história, não é pouca coisa, não. Estamos falando de textos que apareceram lá no século XII. Século XII. É quase um milênio de história escrita. Isso, sem dúvida, consolida o zeneise como a alma literária da língua lígure. Tá, mas como é que essa história toda soa na prática? Como se escreve? Agora a gente vai mergulhar nos sons e nas letras, para entender o que faz a voz do Ligure ser tão única. E olha que curioso. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente vê o Ligure escrito são umas letras que a gente não espera encontrar. Símbolos como o AI, o nosso conhecido C e até o encontro de vogais EU. Tudo isso dá para a língua uma cara e um som bem diferente dos seus vizinhos. A base do alfabeto é a mesma que a nossa, o latino, mas eles fizeram umas escolhas interessantes. Por exemplo, letras como K, W e Y simplesmente não usam, são consideradas estrangeiras. E no lugar delas entram esses caracteres especiais que a gente viu, justamente para capturar os sons que são próprios da língua. Agora, vamos ouvir um pouquinho como isso soa. Escuta só.
Tutti i persone nascien liberi e pede indignità e dritti. Esse trechinho é o começo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e quer dizer, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dá pra sentir a musicalidade dela? É bem particular, né? Certo. Com essa história toda, com essa bagagem, a grande pergunta agora é: e o futuro? Qual vai ser o próximo capítulo do Liguri? Vamos dar uma olhada em como essa língua tão antiga está encarando os desafios de hoje. Olha, um passo gigante para a sobrevivência de qualquer língua é ser reconhecida oficialmente. E o Liguri conseguiu isso, tanto em Mônaco quanto na sua terra natal, a Ligúria. Isso não é só uma questão de prestígio, não. Significa proteção. Significa que a língua tem um lugar garantido na vida pública. É fundamental. E os esforços para manter a língua viva são bem concretos. Primeiro, criaram uma academia para padronizar a escrita, para dar uma estabilidade. E o mais legal de tudo, a língua está voltando para a escola. Lá em Gênova, já é possível aprender Liguri como matéria opcional. Isso é plantar o futuro, literalmente. Então a gente chega na grande questão, né? Com status oficial, com projetos educacionais, será que essa língua histórica vai conseguir garantir que a sua voz continue ecoando? Será que ela consegue transformar toda essa história riquíssima num futuro de verdade, vibrante? Bom, a resposta para isso está nas mãos e, claro, nas vozes da próxima geração.